Olá, eu sou André Bianchi, seja bem-vindo ao canal do YouTube e ao podcast. O papo de hoje são 3 aprendizados que me custaram mais caro que uma faculdade. É isso mesmo, se eu tivesse aprendido isso há 15 anos atrás, eu teria errado muito menos, teria tido muito mais resultados. Quer saber quais são esses 3 aprendizados? Logo após a vinheta, assista até o final, porque aquela dica, aquela sacada pode estar logo na sequência. Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. A primeira delas, o sucesso no mundo dos negócios não é só vendas, é lucratividade. Mas antes de você me apedrejar, antes de você me questionar a respeito da importância das vendas para entrar dinheiro numa empresa, eu quero trazer algumas reflexões que ocorreram comigo. Portanto, o papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Eu sei o que eu estou falando. Por muito tempo, eu acreditava que para sobrar dinheiro na empresa, eu tinha que vender mais. Se eu precisasse investir em algo, em pessoas, infraestrutura, equipamentos, bastava eu vender mais para o dinheiro entrar e eu poder investir. E eu quase quebrei por causa disso. Vendas é importante? É. Porém, mais importante que vendas é ter lucratividade. Por um momento na minha empresa, especialmente no início, nós saímos de uma empresa de 7 para 45 colaboradores, saímos de uma pequena casa para um prédio de mais 200 metros quadrados, o dinheiro entrava e não parava. E eu olhava aquilo muitas vezes, uau, o dinheiro está entrando, a gente saiu de X mil faturamento por ano para alguns milhões por ano, eu ficava feliz da vida. Porém, por um tempo, por quase um ano e meio, eu não compreendia que o dinheiro ele passava pela minha empresa. O dinheiro não era meu, o dinheiro não era da minha empresa. O dinheiro, ele simplesmente ia para pagar colaboradores, para pagar infraestrutura, para pagar fornecedores, até assim, o dinheiro pagando a infraestrutura, o dinheiro que estava entrando, estava investindo, ok. Porém, a forma como eu olhava era de uma forma cega, era uma forma que eu não compreendia que o dinheiro, ele simplesmente estava evaporando. Porque o fato de faturar alto não quer dizer que ela está lucrando. E aí eu fui compreendendo alguns porquês. A forma como a gente investia estava errado. A forma como a gente cobrava os clientes estava errado. A forma como a gente precificava estava errado. E tudo isso foi formando ali vários pontinhos que conectados estavam fazendo a minha empresa, sim, faturar cada vez mais acima do R$ 1 milhão, porém, a nossa lucratividade, ela estava simplesmente indo pelo ralo. E esse questionamento é importante para você considerar que você deve olhar o todo e não simplesmente a gestão. Porque a gestão, é óbvio que uma boa gestão, ela te traz a compreensão de vários números, de várias situações, a fotografia atual do seu negócio. Mas nem sempre você consegue ter a compreensão do médio e longo prazo. E aí entram outros fatores que eu passo agora para o segundo deles, que é a padronização de trabalho e a implementação de processos. No nosso caso, especialmente para o pequeno empreendedor que está começando agora, ele não consegue fazer um processo certinho de todos os departamentos. Até porque o empreendedor, quando começa, muitas vezes está sozinho, ou é ele e um sócio, ou tem somente um colaborador, e todo mundo acaba fazendo tudo. Vai lá e vende, atende o cliente, dá suporte, produz o produto ou serviço, faz a entrega, ou seja, cobra o cliente. Todos os departamentos, muitas vezes, estão unificados em uma, duas ou três pessoas. Então ele acaba deixando o processo de lado. No nosso caso não foi diferente. A gente começou com duas, três pessoas, depois foi para 7, para 45, e ao longo desse tempo que a gente foi crescendo, aí sim que a falta de processos ela fez toda a diferença. E se a gente tivesse iniciado do começo, a gente teria economizado muito tempo e dinheiro. Portanto, se você puder, já logo no início, eu me lembro muito bem, a gente começou a vender e até vender muito bem. A gente começou a vender muito para vários clientes e você não tem noção. O nosso, especialmente o departamento financeiro nosso, era tão desorganizado. E antes que alguém venha falar, mas a culpa é do empreendedor. É óbvio que é, eu assumo 100% da responsabilidade. A gente cobrava a primeira parcela, às vezes dividia em duas, três vezes no boleto. E aí o que acontece? Muitas vezes a segunda ou terceira parcela do boleto não era cobrada. Se o cliente muitas vezes não pagava, esqueceu, não atrasou, seja lá qual for o motivo, a gente simplesmente não cobrava depois. E quando o produto era associado à mensalidade? Gente, por uns 6 meses, um ano, o tanto de clientes que a gente deixou de cobrar mensalidade não está escrito. Você não tem noção do tanto que a gente deixou de ganhar. Então você percebe que, muitas vezes, não é só o fato de organizar. Então você tendo um processo, tanto pelo atendimento, iniciando pelo atendimento, passando pelo comercial, indo para o financeiro, direcionando para a produção de produto ou entrega do serviço, depois o suporte, o atendimento, se for ter mensalidades, um departamento de receita recorrente, um departamento de cobrança,
Já comece a estruturar isso, mesmo que seja somente uma, duas ou três pessoas fazendo. Porque à medida que a empresa vai crescendo, as pessoas vão entrando nesse processo. Eu te digo uma coisa também, como é difícil mudar o comportamento humano, o hábito das pessoas, quando elas já estão acostumadas com algo. Então, se você consegue fazer com que as pessoas já tenham ali um processo detalhado, ela já entra num alinhamento que depois é mais fácil para você ter resultados. O terceiro ponto é não fique olhando no retrovisor. É muito comum o pequeno empreendedor, quando começa, ele olha para o mercado, os concorrentes, as empresas que atuam no mesmo setor que você. E o que acontece é que muitas vezes ele está só ali criando ações, executando ações simplesmente pautada pelo concorrente, enquanto que ele deveria criar um planejamento de médio e longo prazo, onde ele, ou você, no caso você, o empreendedor, deve definir datas, metas de vendas, metas de progresso, para que você possa fazer a sua empresa ter resultado. É claro que a gente deve ter a humildade, sim, de olhar para o mercado e mapear quais os pontos positivos e negativos do concorrente. É claro que os concorrentes podem ter pontos que a gente não viu ou não percebeu, que pode ser muito positivo e que pode, sim, ser copiado para a nossa empresa, para que a gente possa ter um ganho de performance. Ao mesmo tempo, a gente deve olhar os pontos negativos, o que os concorrentes estão errando, para que a gente não cometa o mesmo erro e, obviamente, a gente economize tempo e dinheiro não errando. Portanto, essa terceira dica ela é muito importante porque muitas vezes nós empreendedores ficamos só olhando para o concorrente, olhando para o retrovisor, enquanto que na verdade a gente deve estar trabalhando para ser o protagonista no setor em que atuamos. Parece fácil, mas não é tão simples assim, mas também não é impossível. Eu posso dizer que ao longo desses 14 anos, a gente saiu de uma pequena empresa, uma cidade de 45 mil habitantes, para atender mais 600 municípios do Brasil. Sem contar que a gente passou a diversificar os negócios, indo também para os Estados Unidos, indo para outras regiões, ou seja, é possível, é papo aqui de empreendedor para empreendedor. Portanto, se alguma dessas dicas fez sentido para você, se você está buscando mais conteúdo sobre negócios, oportunidades, dicas de vendas, dicas de marketing digital, inscreva-se agora no canal para receber sempre em primeira mão o nosso conteúdo e, obviamente, traduzir isso para resultados no seu negócio, na sua vida pessoal e profissional. Abraço e até o próximo vídeo.